Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa Entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa. O mês de outubro é lembrado por fazer referência à conscientização ao câncer de mama e também, mais recentemente, ao câncer do colo do útero. O objetivo da campanha é alertar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis que podem contribuir para a diminuição dos casos. O diagnóstico precoce é ainda o maior aliado ao tratamento eficaz contra o câncer de mama. Quando identificado cedo, pode ser tratado, o que impede que o tumor alcance outros órgãos. Então, para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje Thaís Carvalho, ela que é chefe de oncologia da Santa Casa aqui de Ribeirão Preto. Doutora, muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui hoje com a gente para esclarecer essas dúvidas que tanto mulheres quanto homens têm em questão ao câncer de mama. Isabela, eu te agradeço esse convite e acho super importante esse tipo de bate-papo que nós vamos ter aqui. Afinal de contas, o conhecimento nos protege. Então vamos conversar sobre esse tema tão importante. Não adianta só, né, Isabela, a gente iluminar os monumentos, botar a luzinha cor-de-rosa, se a gente não fizer uma ação mais efetiva, que é cuidar da nossa saúde. E falar em cuidar de saúde, não vamos pensar só em mama, né, Isabela? A gente tem que pensar em saúde de uma maneira geral. E tem alguns hábitos de vida que é importante a gente tentar lembrar deles para que a gente possa estar adquirindo e incorporando ele no nosso dia e fazendo isso nos proteger, não só do câncer de mama, mas assim, pensar na nossa saúde de uma maneira geral. Então, por onde nós vamos começar? Primeiro, na alimentação. A gente sabe que uma alimentação equilibrada é super importante, né? A obesidade, ela está associada, Isabela, a vários tipos de doença, vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, mas várias outras doenças também. Então, o controle que a gente tem que ter com a nossa alimentação é muito importante. E o que é uma alimentação saudável? Um pouquinho de tudo. Tá? Eu preciso de ter na nossa alimentação, né, uma coisa balanceada, eu preciso de ter frutas, eu preciso de ter vegetais, eu preciso de ter os nossos alimentos que a gente classifica como energéticos, que aí vem o arroz, vem as massas, tudo. Eu preciso de ter a proteína, né, que a gente muitas vezes consegue a proteína através das carnes, ovos, peixe, frango. Então eu preciso ter um pouquinho de tudo e controlar o nosso peso. Outra coisa, Isabela, super importante para poder fazer esse equilíbrio de uma maneira efetiva é a questão da atividade física. O nosso corpo, pessoal, não foi feito para ficar parado, a gente tem que se movimentar. Sim. E aí muita gente me pergunta, qual que é a atividade física ideal? A que você vai fazer regularmente. Então, assim, se você faz atividade, primeiro tenta pensar numa coisa que você gosta de fazer. Não adianta chegar lá no começo do ano, pagar a academia para um ano. Você não gosta de academia, você não vai. Então pensa o que você gosta de fazer, para que fazer com que você vá fazer isso com regularidade. Então super importante. E aí a gente tem uma gama grande de atividade física e algumas muitas vezes prazerosa, dança, tem gente que gosta de academia, eu gosto de andar de bicicleta, então é tentar se encontrar numa atividade física e o mais importante é que essa atividade física seja feita regularmente. Outra coisa muito importante, sabe, Isabela, lá no passado nos venderam essa ideia de que fumar era charmoso, era bacana, era elegante. Mentira. Tá? Todo o cigarro, ele faz mal à saúde. E hoje a gente está vendo aí, tentando ressuscitar o hábito de fumar com esses cigarros eletrônicos. Pessoal, é a mesma porcaria. Tá? Isso faz tão mal para a saúde e a gente sabe que não é só câncer. Várias outras doenças estão correlacionadas com o hábito de fumar. E o câncer de mama é uma delas. Então, a questão de ter hábito saudável, alimentação, atividade física regular, não fumar, bebida com moderação. Não vou falar para não tomar um chopinho, ainda mais no Ribeirão Preto, num lugar tão quente, né? Mas assim, não precisa tomar todos os chopinhos.
E não precisa, Isabela, fazer isso todos os dias. Tomar uma bebida alcoólica para degustar uma coisa assim esporádica, tranquilo. Agora, fazer isso todos os dias, com um volume grande, é prejudicial à saúde. Então, assim, de uma maneira geral, sabe, Isabela, a gente tem que começar cuidando da nossa saúde nesses pequenos hábitos que a gente tem que incorporar ao nosso cotidiano. Outra coisa que é importante, já que a gente está falando de câncer de mama. Câncer de mama, pessoal, tem um rastreio, tem exames, sabe, Isabela, que pode detectar o câncer numa fase que ele não é nem palpável ainda. Ou seja, um momento onde nós médicos vamos ter mais condição de controlar a doença e muitas vezes até poder curar essas pacientes. Então, essa questão do diagnóstico precoce, o fato da gente iluminar a cidade toda de cor-de-rosa, é para fazer a gente lembrar, opa, câncer de mama existe. Doutora, então é muito importante a questão do diagnóstico precoce, né? Faz Sem toda dúvida. A diferença no tratamento, porque às vezes as mulheres elas pensam que foi diagnosticada, já vou ter que retirar as minhas mamas, e enfim, você tendo esse tratamento, descobrindo o câncer com o tumor ali ainda pequeno, consegue fazer esse tratamento, né? Com certeza, e com uma intenção, Isabela, curativa. Uma vez eu escutei uma frase assim, para que eu vou fazer rastreamento? Quem procura, acha. Opa, quem acha, pode curar. Se acha pequenininho, Isabela, nós temos chance de curar esse tumor. O que a gente viu nos últimos anos? Um grande avanço de todas as áreas de correlação de tratamento no câncer. As técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Quando eu comecei a fazer oncologia, era de praxe tirar a mama inteira. Hoje eu tenho pouquíssimas pacientes que têm essa necessidade de tratamento. A gente consegue fazer tratamento conservadores, a gente consegue fazer, inclusive até pelo próprio sistema público, a reconstrução mamária. Afinal de contas, a mama é uma parte importante do corpo da mulher. Ela está muito ligada ali à feminilidade, à sexualidade, à questão externa. Então é importante a gente fazer também a reabilitação dessa mulher, para que ela possa voltar depois que enfrentar o tratamento, que resolver essa questão de saúde, ela possa voltar para a sua vida rotineira, feliz da vida, com isso resolvido. Mas em relação ao tratamento, vamos falar primeiro do rastreamento. Claro. Então, rastreamento, pessoal, o que a gente sugere que deva ser feito? Mamografia. A mamografia, ela é um exame assim um pouco desconfortável? Sim, mas ela dura segundos. E a mamografia, Isabela, ela tem uma ótima precisão. Agora, só a mamografia é o suficiente? Muitas vezes não, a gente precisa às vezes complementar essa mamografia com ultrassom de mama. É um exame bem tranquilo, algumas outras vezes a gente tem que ir além disso, às vezes precisa de uma ressonância das mamas, principalmente para aquelas mulheres mais jovens que têm ainda as mamas muito densas. Às vezes a gente não consegue identificar nódulos pequenos na mamografia. Mas, por exemplo, a mamografia ela consegue me identificar ou me sugerir sinais de possibilidade de câncer em tumores que não são nem palpáveis, Isabela, são aquelas microcalcificações agrupadas que nos faz suspeitar que ali pode estar começando um câncer. E esse diagnóstico, como é que é feito? O diagnóstico de qualquer câncer, pessoal, é através da biópsia. Eu preciso de ter aquele material que o patologista vai analisar e aí sim a gente pode chamar aquele nódulo na mama de câncer. Porque, Isabela, tem outros nódulos que acontecem na mama que eles são benignos. Então, não é câncer, mas para poder dar um nome, saber é câncer, não é câncer, é através da biópsia da mama. Que muitas vezes ela é guiada pelo ultrassom para a gente poder tirar o material com muita precisão naquele local suspeito que nós estamos investigando. E doutora, como que vai funcionar nesse momento?
A mulher, ela fez o exame e, infelizmente, foi diagnosticada com câncer de mama. Como que funciona esse processo, a relação entre o médico, a paciente? Como que se inicia esse tratamento agora? Pois é. Depois que a gente já tem o diagnóstico, realmente é câncer de mama, uma coisa super importante é a gente entender o tamanho da doença. Então, assim, nós estamos com uma doença que está só na mama, é uma coisa. Nós estamos com uma doença, sabe? O primeiro lugar que normalmente o câncer de mama se espalha é para as axilas. Tá? Então, às vezes, até aquelas mamas grandes, tudo, às vezes a primeira suspeita que tem algo errado é que apareceu um carocinho na axila. Então, isso deve ser investigado. Agora, cuidado, gente, não é todo carocinho na axila que é câncer, né? Às vezes foi lá, foi na manicure, tirou um bifezinho, vai dar uma íngua aqui na axila. Então, assim, o que é importante? Surgiu uma dúvida, é procurar um médico, né? É importante a mulher conhecer o seu próprio corpo. Tudo aquilo que for novidade, ele tem que ser melhor explicado. Apareceu um nódulo na mama, nem todo nódulo na mama é câncer, mas é uma coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que excluir. Então é importante nessa hora, Isabela, procurar um profissional de saúde. Então tá, fizemos lá o diagnóstico, infelizmente é um câncer. Então o que a gente precisa de fazer? Ver o tamanho da doença, o tamanho do nosso problema. Esse do problema está só na mama? É uma coisa. Não, ele já está na mama e nas axilas. É outra situação, outro cenário. Ou, infelizmente, a gente já descobriu esse câncer e ele tem metástase. O que é metástase? É a doença que ela se espalhou pelo corpo da pessoa. E aí é tal história, é outro tipo de tratamento. Hoje, avançou demais o tratamento do câncer. E a gente tem tratamento específico para cada uma dessas fases que eu falei, tumor localizado ou tumor já disseminado. Né? E o importante é que a gente, assim que faz esse diagnóstico, inicie esse tratamento o mais precoce possível, para que a gente possa estar realmente combatendo aquilo que é doença, é problemático para a paciente. Então, é importante que a gente faça isso rápido, né? Outra coisa que é importante a gente lembrar é que o câncer de mama não é uma doença só. A gente fala como se fosse só uma coisa. Sim. Não é, tá? Hoje a gente separa mais ou menos em 4 grandes grupos de câncer de mama e eles têm comportamentos diferentes e são doenças diferentes e que em termos de tratamento vai ser diferente, né? Tem aquele comprimidinho que muitas mulheres tomam aí por vários anos. Aquele comprimidinho, não, tamoxifeno ou inibidor de aromatase, que a gente usa muito no câncer de mama, só vai funcionar para um subgrupo de câncer de mama que nós chamamos de luminal, que tem receptores hormonais, principalmente o receptor de estrógeno positivo. E isso, com a biópsia, um aprofundamento de um exame que a gente faz na biópsia, que é a imunohistoquímica, a gente consegue identificar se aquele câncer de mama tem esses receptores. E aí, com isso, a gente vai desenhando a estratégia de tratamento específica para cada tipo de câncer de mama que a gente vai estar tratando. Doutora, e vamos falar da rede de apoio. Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, a vida dela muda completamente, né? E acredito que, de fato, é muito importante aquela mulher ter uma rede de apoio, tanto para a sua saúde mental, né? Então, questão de psicólogos, mas principalmente o apoio da família. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sabrina, você tocou num ponto super importante. Eu brinco que é como se fosse um banquinho. Ele tem que ter 4 pernas. Primeiro, a paciente precisa de querer. Sabe, não adianta eu ter todas as estratégias que eu possa ter de tudo que é desenvolvimento na oncologia se a paciente não quiser. Sabe, isso aí é uma coisa super importante, sabe, Isabela? É importante a paciente estar motivada. Segunda coisa, a família. A pessoa, num momento de dificuldade, num momento que ela vai ter que lutar, não é um tratamento muitas vezes fácil, também não é tão difícil assim. Ela tem que ter uma motivação. E aí eu acho que o papel da família é muito importante. É fazer a pessoa ter a motivação, ter a coragem de lutar. Né?
Outra coisa é o profissional de saúde. A gente poder fazer as coisas certas no momento certo. E a quarta, que eu costumo falar, eu botei ela em quarta, mas na verdade eu acho que ela é a mais importante, é Deus abençoar todos nós. Né? O profissional, a paciente, a família, né? É Deus nos abençoar para que a gente possa estar fazendo o tratamento de uma maneira mais harmônica, mais tranquila, tentando evitar aí os efeitos adversos que pode acontecer no caminho, né? Uma coisa que toda mulher tem muito medo, nossa, câncer de mama, nossa, quimioterapia, meu Deus, vou fazer a vermelhinha, né? É um quimioterápico que é muito usado no câncer de mama, e foi um quimioterápico que a gente descobriu ele na década de 60 do século passado, e até hoje é um medicamento muito importante e efetivo para o câncer de mama. E esse medicamento, Isabela, ele causa alopecia, queda do cabelo. Né? E quando isso acontece, é lógico que isso é uma coisa chata, mas é uma coisa temporária. Né? Eu brinco que ele vai nascer igualzinho de novo. Né? Eu brinco, inclusive, com as pacientes que até os brancos, volta tudo branco. Né? Então, assim, ele volta, é uma coisa temporária, é uma coisa passageira, que depois a gente nem vai lembrar que isso aconteceu. Né? Eu sei que no momento que está acontecendo é difícil, é desagradável, é chato, mas é passageiro, e o que a gente vai ganhar depois com o resultado do tratamento é muito maior do que isso. Então vale a pena. E a gente está no mês outubro, né? Quando pensa em outubro, a gente pensa em outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce. Quais são as ações que tem, especialmente nesse mês, aqui em Ribeirão, que ajudam nessa campanha? Mas também a gente precisa lembrar que é uma doença que não tem que ser falada só em outubro, mas o ano todo, né? Com certeza. Eu acho que é mais ou menos o que a gente comentou. Eu acho que assim, ter o Outubro Rosa, né, nos motiva, nos faz lembrar, opa, é mama, opa, quando que eu fiz a minha última mamografia? Então, acho que a primeira coisa é isso. Sim. Nós temos em mãos, gente, um exame que não é tão complexo assim e é acessível, né? Então, é um exame extremamente efetivo para poder descobrir alguma alteração na mama. E como eu falei, a mamografia, às vezes, ela nos permite fazer o diagnóstico de tumores que não são nem palpáveis, são muito pequenos. Ou seja, a chance de cura, nesse momento, ela é muito alta. Uhum. Doutora, e assim, como que tá a situação do câncer de mama no Brasil hoje? Essa doença tem aumentado, tem diminuído? Tem uma faixa etária de idade que dá mais em algumas mulheres? Como que funciona? Isabela, o câncer de mama é o tumor mais frequente que a gente tem da mulher brasileira. Por isso que eu acho que ele merece realmente um mês, tá? É o tumor mais frequente que temos, né? E a faixa etária do pico maior que começa a ter mais câncer é por volta dos 50 anos. Mas eu tenho visto cada vez mais frequente, Isabela, mulheres mais novas do que 50 anos com câncer de mama. Não sei se aí a gente entra também na questão de estilo de vida, né, questão aí de obesidade, sedentarismo, né, às vezes o uso de hormônios de uma maneira sem supervisão, né, então a gente está vendo isso cada vez mais frequente, né, então assim, eu acho que assim, aparecer um nódulo na mama, independente da idade, é super importante identificar e ver quem que é esse nódulo. É um nódulo benigno? Ótimo. Não é um nódulo suspeito? Tem que prosseguir a investigação, tem que fazer a biópsia. É aí que a gente realmente vai ter o diagnóstico de certeza. Esse nódulo é benigno ou esse nódulo é um câncer? Doutora, eu queria que a senhora falasse novamente sobre a importância do exame de toque, porque as mulheres, elas podem fazer esse exame dentro de casa, sair do banho uma vez na semana, de falar para essas mulheres que nos acompanham aqui, que estão nos ouvindo, nos vendo agora, da importância de fazer esse exame de toque e perceber se tem algum carocinho, de sempre estar, né, ali fazendo esse exame para ver se está tudo bem com a sua saúde, né? Muito importante isso, Isabela, porque é o seguinte, a gente tem que conhecer o próprio corpo. Então, essa questão que você levantou,
nódulo, apareceu algum nódulo com um carocinho diferente em qualquer parte do corpo, Isabela. Pode ser na mama, pode ser na axila, né? É importante que a gente dê nome a esse nódulo. Como eu falei, pode às vezes ser um nódulo benigno ou pode ser um câncer. E só a biópsia é que vai realmente definir quem é aquele nódulo. E além disso, é importante a gente sempre estar de olho no nosso corpo. Qualquer coisa que modificou, que saiu do padrão, é importante ser investigado. Nós estamos falando agora no Outubro Rosa, focado em mama. O câncer de intestino é o segundo, terceiro mais frequente no nosso país. E muitas vezes o diagnóstico dele passa, às vezes, por alterações de hábito intestinal. Então a pessoa tem um hábito intestinal regular, de repente começa a ficar mais constipada, e isso começa a ficar por algum tempo, ou começa a ter diarreia. Então é importante a gente estar atento às mudanças no nosso corpo. E essas mudanças têm que ser investigadas. Não estou falando que isso é câncer, mas a tal história, se saiu do padrão normal, é importante entender por que isso está acontecendo e dar um nome, dar um diagnóstico para isso. Quando a gente dá um diagnóstico, tem tratamento. Então vamos lá, vamos resolver. Temos que cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo, alimentar bem, fazer atividade física, ter uma boa qualidade de sono. Hoje as pessoas viram aí, maratonar aí Netflix. Nos Netflix, streamings da vida. No final de semana. Sim. Gente, dormir é uma coisa importante, a gente tem uma regularidade de sono, isso é saúde. Então a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, estar bem atento às alterações que acontecem no nosso corpo e usar os exames que estão aí para poder nos auxiliar, às vezes, a descobrir coisas que a gente nem está vendo. Como eu falei, a mamografia consegue, Isabela, ver tumores que estão super no começo, que não são nem palpáveis. Sim. Então, assim, é muito importante a gente estar fazendo esses exames de rastreamento com regularidade. Então, assim, a dica que eu dou é: cuida do seu corpo, faça os exames que estão disponíveis de rastreamento. Mês que vem vai ser novembro, então novembro, a gente já tem um novembro azul aí, sim. Lembrando do câncer de próstata, que tem também um diagnóstico precoce, se a gente fizer rastreamento. Esse diagnóstico não é só o examinho de sangue, tem que ir no médico, tem que ir no urologista, e tem um exame chato do toque, super importante, ele consegue, o médico ali bem treinado, ele consegue suspeitar de alguma coisa diferente na próstata. É importante continuar essa investigação. Então, sim, cuidar da saúde, ter hábito saudável e usar o que a gente tem de melhor para nos proteger e conseguir, às vezes, fazer um diagnóstico precoce. Tem um problema menor, ele é mais fácil de resolver. Doutora, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, todas essas informações que você passou. Tenho certeza que foi muito válido para todo mundo que está nos acompanhando. Para a gente encaminhar aí para o final, tem alguma mensagem que você pode deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, nos vendo e principalmente, especialmente para aquelas que foram diagnosticadas com câncer de mama e estão passando aí por esse momento difícil? Eu brinco que muitas vezes o susto é maior do que o problema. Câncer é uma palavra feia, pesada. E olha, gente, câncer hoje, a gente com tanto avanço, com tanta tecnologia, não é mais o que a gente estava pensando. Hoje a gente tem muitas pacientes, muitas mulheres que fizeram esse diagnóstico, fizeram o tratamento, estão aí de volta para a sua vida, de volta para a sua família, de volta para o seu trabalho. Então, acho que o mais importante é enfrentar, sabe? Uma vez eu vi uma frase que ela falava que coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de agir, apesar do medo. Então, o importante é coragem nesse momento. Perfeito, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Queria agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Pôde conversar aqui comigo também com a doutora Thaís. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação aqui da TV Câmara para saber todas as novidades do Legislativo aqui de Ribeirão Preto. O nosso programa fica por aqui. Até mais!